Pessoal, vamos voltar aqui então, onde nós paramos na última aula. Nós estamos falando sobre essa regra aqui, né, de Zaitsev, e nós estávamos vendo aqui como é que a gente detecta o carbono alfa e o carbono beta. Então, só restabelecendo isso aqui para a gente dar sequência nesse tema. Então, aqui, por exemplo, né, o que eu chamo de carbono alfa e o que eu chamo de carbono beta, para a gente seguir aqui, para a gente falar um pouquinho sobre esterificação e para a gente falar um pouquinho sobre saponificação, né? Que são algumas das reações da química orgânica extremamente importantes para a gente em todos os sentidos. Então vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver como é que a gente define, né? A partir daqui a gente vai definir essas reações. Então olha só, olhando para as duas reações aqui estabelecidas, né? Só recordando que eu chamo de carbono alfa, aquele carbono que apresenta, então, um grupo funcional. Se eu tenho aqui um álcool, uma acetona, enfim, é o carbono ligado ao grupo funcional, tá? E dos carbonos beta, nas reações de eliminação, eu tenho que observar qual que é o carbono que tem mais propensão de sofrer saída de hidrogênio, né? Então, aqui eu analiso esse carbono e esse carbono que eu tenho, carbono só com hidrogênios ligados. Portanto, como esse aqui tem mais hidrogênio, tá? Então é mais difícil você retirar hidrogênio desse carbono em relação a esse carbono que tem apenas dois hidrogênios. Então a tendência numa reação de eliminação, quando eu comparo os dois carbonos aqui, que são carbonos betas, que só tem hidrogênios ligados, tá? Basicamente com outros, né, carbonos, então esse aqui é mais fácil subtrair hidrogênio do que esse, tá? E depois aqui você vê isso claramente, né? Você vê essa situação claramente aqui no processo de eliminação. Então, se você for pegar aqui, ó, você tem aqui o carbono aqui, ó, o menor número de hidrogênios. Quando eu comparo com esse carbono aqui, que tem maior número de hidrogênios, os dois carbonos beta, a tendência é a eliminação do hidrogênio desse carbono aqui, que só tem dois, ó, hidrogênios, tá? E aqui você tem, quando sai o H e sai o Br aqui, ó, tem a formação do ácido bromídrico. E aqui uma situação bastante importante para vocês aqui, você tem a formação de dois isômeros, né? Sem a formação de um isômero trans, né? Um isômero trans e aqui um isômero cis, tá? Então, como você tem a formação de dois isômeros aqui, então sempre nessas condições aqui, quando você tem um 2-bromo-pentano, por exemplo, você tem a ruptura e a formação das ligações no processo de desidratação de um ácido inorgânico, e com esse processo de desidratação de um ácido inorgânico, você tem dois compostos aqui intermediários, tá? Sempre prevalecendo o isômero trans sobre o isômero cis. Por quê? Por causa da estabilidade desse isômero trans. Então, na verdade, isso nós chamamos de mistura de isômeros. Tá? Então, 55% aqui vai ser representado por essa mistura de isômeros. Tá? E quando eu comparo ainda, eu posso ter aqui essa situação aqui do pente 1-eno, tá? Que ela vai representar uma mistura menor se comparada com
a mistura dos isômeros. Os isômeros representam 55%, e essa situação aqui, ó, você tem uma representatividade de 45%. Aí nós começamos a analisar aqui algumas desidratações, né, algumas reações de eliminação. Nós vimos algumas reações de eliminação, primeiro na água, tá? Ou primeiro diante do ácido sulfúrico, né? Então nós vimos reações de desidratação nos álcools, então que está eliminando água. Então nessas reações aqui nós vemos claramente a saída, então, do álcool, né, na forma de OH com H. Aqui quem que vai sair aqui, ó? A preferência é sair esse hidrogênio, porque esse hidrogênio aqui ele compõe um carbono beta com menor índice de hidrogênio. Então você tem aqui a saída de água, tá? Zé, mas aí saiu água aqui, né? Sim, nesse caso aqui também, ó, você tem a saída de água da mesma forma. Só que se a água sai aqui, então o que que vai acontecer? Aqui eu vou ter a formação, tá, de uma dupla ligação. Então tá aqui a dupla ligação. E se a água eventualmente pode sair aqui, mas numa menor ocorrência, né? Porque desse carbono aqui é mais difícil de eliminar, então você tem a formação de uma outra dupla ligação aqui, então você tem menor ocorrência nesse caso, tá? Então, o que nós estávamos falando na aula passada. E só recordando, então, quando você compara um álcool, né, você pode ter um álcool primário, então lá você tem uma desidratação que a gente chamou de desidratação intra, então dentro da molécula, mas eu posso ter também uma desidratação que a gente vai chamar de desidratação, tá? Entre moléculas. Aqui eu tenho dois etanóis, eu tenho a substituição aqui, ó, ou tenho a subtração da água, e com essa subtração da água aqui, ó, eu vou ter a formação, então, de um etoxetano, de um éter, né? Então eu tinha dois álcoois, e a partir de dois álcoois eu tive a formação de um éter com a liberação de água, tá? E nós falamos também que, de acordo com o tipo de álcool, você vai ter, então, uma facilidade maior ou menor para o processo de desidratação. Quando a hidroxila ou o grupo funcional está ligado ao carbono primário, eu tenho uma maior facilidade de desidratação, secundário eu tenho uma facilidade intermediária, e terciário eu tenho uma menor facilidade. E aqui duas situações muito importantes envolvendo aqui situações que envolvem haleto na presença da soda cáustica, né? Então, na primeira situação aqui, ó, eu tenho a liberação de água e a liberação de KCl, tá? E a reação de desidratação, quando o elemento catalisador é um álcool. E nessa situação aqui, que é muito importante, quando eu tenho aqui dois vinagres aqui, ou dois ácidos etanóicos, dois ácidos acéticos, né? Eu acabo tendo aqui a desidratação, saída de água, e a formação daquilo que nós chamamos aqui de anidrido. Então, a partir do momento que você tem a eliminação do H2O aqui, ó, eles se fundem e libera aqui um anidrido acético, tá? Então tá aí. Eu vou ter também a desidratação intramolecular do ácido succínico, né, do succanato, que é bastante importante. Com a saída de água aqui, o aquecimento, ó, aí eu tenho então esse aquecimento, aí eu vou ter então a formação do anidrido succínico e a liberação de água. Então são duas situações aqui, ó, que envolvem os ácidos carboxílicos, e nessa situação aqui é muito importante observar quando a água sai entre dois compostos e quando a água sai de um mesmo composto, tá? E para a gente aí caminhando aqui, a gente vai chegar então nessa situação que nós começamos a ver, né, na aula anterior, que é uma situação muito importante para vocês,
tá? E nessa situação, é uma situação que nós chamamos de esterificação. O que é essa situação de esterificação? Ou o que é uma reação? Ou quais são as reações que permitem a formação dos ésteres? Então, foi o que eu disse. Você tem que guardar isso. Então, um éster, ele é formado a partir de um ácido reagindo aqui com o álcool. Então, quando você tem um ácido e você tem um álcool, aí nessa reação que a gente chama de esterificação, a gente vai ver como é que ela ocorre agora, você vai ter a formação desse composto que é o éster, tá? E você vai ter eliminação de uma molécula de água. Então, na verdade, aqui você tem uma relação, uma reação química aqui, ó, né, que ocorre dos dois lados. Ela tanto pode, o ácido e o álcool pode formar o éster e a água, ela pode formar uma reação que a gente chama de esterificação, como ela pode, então, estabelecer aqui uma reação que nós chamamos de hidrólise. Então, no caso da reação de hidrólise, você tem o éster reagindo com a água e formando o ácido mais água, tá? Então, um detalhe, tanto que a gente coloca ácido aqui, por que ácido? Coloca aqui, tem que ser um ácido carboxílico, por exemplo, porque aqui você pode ter tanto um ácido orgânico, quanto você pode ter aqui um ácido inorgânico, tanto faz, tá? Então serve para os dois na reação de esterificação. Eu posso ter aqui um ácido de arrênios, um ácido de Bronsted e um ácido de Bronsted, eu posso ter um ácido de Lewis, tá? E se acontecer aqui essa reação com álcool, sempre vai formar um éster, tá? E um detalhe interessante aqui que você tem que guardar isso aqui, que é uma regrinha, tá? Se você for analisar em condições de laboratório, você tem aqui trabalhando aqui dois álcools. Você tem álcools primário e álcools secundários, por exemplo, tá? Então, quando você está trabalhando com álcool primário e álcool secundário, para liberar água, tá? O grupo OH, ele sai sempre, ó, o OH ele vai sair sempre do ácido carboxílico, tá? Ele vai sair sempre do ácido, enquanto que o H aqui, ó, ele é doado a partir o OH sai do ácido carboxílico e o OH aqui vai ser doado a partir do álcool, tá? Isso para álcool primário e para álcool secundário. Então, esse álcool que eu sei que ele é primário, que está ligado aqui a um carbono, o carbono primário, tá? Aqui nesse caso, você só pode ter carbonos primários, então sempre sai o OH, sai do ácido carboxílico e o OH que sai do álcool, tá? Agora, se eu tivesse um álcool terciário, né, se eu tivesse aqui, por exemplo, um isopropil, em que eu tenho um carbono no meio aqui, ó, aí eu teria um OH ligado ao carbono terciário. Aí, se isso acontecesse, quem iria doar o H, o OH, a hidroxila, seria o álcool. Aí, nesse caso, o ácido carboxílico doaria apenas o H para a reação, né? Então, os exemplos que nós temos aqui são exemplos de álcool primário, e aqui também você vai ter um outro álcool que são álcools primários. Então, quem doa, tá? Nesse caso aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, que eu tenho então o ácido inorgânico, ó, tá aqui, não é um ácido orgânico, mas é um ácido inorgânico. Então, quem vai doar aqui a hidroxila é sempre o ácido inorgânico, levando em consideração que quando você coloca aqui o HNO3, que é o ácido nítrico, o que está acontecendo aqui? Ele só separou aqui, né? Que na verdade você tem 3O aqui, então é HNO3. Ele só fez aqui a separação. Então aqui você tem então a saída do hidroxilo do álcool e a saída do
hidrogênio a hidroxila do ácido inorgânico e do hidrogênio do álcool, tá? Primário, que nesse caso aqui, ó, eu tenho álcoois, né, primários e secundários, que formam aqui a glicerina. Bom, aí sai a água aqui, na reação de eliminação, sai a água, eu tenho 3 ácidos nítricos reagindo aqui com uma glicerina, eu vou ter aqui a saída de 3Hs e a saída de 3OHs, portanto eu tenho a saída de 3 águas, tá? Então quando eu libero a água aqui, ó, esse radical aqui que a gente chama de radical nitro, ele se funde ao oxigênio, tá vendo? Aí esse radical aqui fundindo ao oxigênio, ele permite a formação de um éster inorgânico, que é o trinitrato de glicerina, por exemplo, que a gente chama de TNG, né? Aqui mesma coisa. Aqui eu tinha o ácido que eu chamo de ácido propanóico, tá? Esse ácido propanóico aqui na presença do álcool etílico. Então eu tenho aqui a saída, ó, da água, e com a saída da água aqui, ó, eu vou ter o que a gente chama de propanoato de etilo, com a liberação da água, tá? Então eu tenho a formação de um éster aqui, aqui eu tenho, ó, o propanoato, e do lado de cá eu tenho o radical etila, tá? Então esse processo, quando eu misturo um ácido e um álcool, eu tenho o processo de esterificação. Eu não posso esquecer disso. E aqui também, mesma coisa. Eu vou ter esse processo que a gente chama de esterificação, tá? Então, uma situação bem simples. E aqui a gente vai ter, além da esterificação, nós vamos ter também o processo que a gente chama de transesterificação, também conhecido como alcoólise. Ou seja, aí nesse processo de transesterificação ou alcoólise, o que vai acontecer aqui? Esse processo aqui é o processo que a gente usa aqui, ó, para obtenção do biodiesel, que hoje é tão discutido aí como agente de preservação, né? Ah, ele é um agente de preservação ecológica, inclusive, né? Claro. Por quê? Porque você diminui o índice de poluição quando você começa a misturar aqui, ó, no diesel convencional, você mistura aí mamona ou algo do gênero, tá? Então, nesse processo aqui do biodiesel, você tem aqui um radical que a gente chama de éster, tá? Que reage com álcool, aqui, ó, que é o etanol. Aí você tem no carro, você tem o catalisador, ou nessa reação aqui você pode ter o catalisador, tá? Daí você vai ter a produção de uma molécula de biodiesel e liberando aqui um outro álcool, que é o glicerol, tá? Então, esse processo de transesterificação, você pode pegar, então, aqui um éster, representado tanto por um óleo quanto por uma gordura. Lembrando que o óleo, ele apresenta-se na fase líquida e a gordura na fase sólida, né? Então, diante de um álcool, ele sofre esse processo de transesterificação ou alcoólise, cuja velocidade da reação é comandada por catalisador na formação daquilo que nós chamamos de biodiesel e vai liberar também aqui o glicerol. E aqui, ó, essas reações aqui é muito importante porque são as reações que a gente tem aqui de fabricação do sabão, né? Que nós chamamos aqui de reações de saponificação, tá? Ou também conhecida como hidrólise alcalina. Então, antigamente era muito comum as pessoas, elas faziam aquele sabão caseiro, né? E o sabão caseiro, ele era feito basicamente a partir, é feito até hoje, né? Você usa uma base forte, que é o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, para você obter esse sabão, né? Você pega banha de porco, ou toucinho de porco, né?
Ou você pega óleo, tá? E você reage com o hidróxido de sódio. Então, aqui, por exemplo, eu tenho os triésteres, que a gente chama aqui de ácidos graxos e glicerol. Quando eu coloco esses triésteres na presença aqui do hidróxido de sódio, o que vai acontecer com esses triésteres, né? Bom, nessa reação aqui, ó, eu tenho como elemento catalisador a própria água, faço a mistura também na presença de água, e vou levar ao fogo, né? Vou aquecer, para aumentar a velocidade dessa reação diante do catalisador, que é a água. Então, quando eu faço isso, tá, eu vou ter aqui uma reação em que você, como você tem aqui 3 hidróxido de sódio, tá vendo que cada éster desse aqui, ó, nessa reação, ele vai receber aqui, ó, ele vai receber um Na, nossa, é verdade, hein, Zé? Ele vai receber um Na aqui, ó. Então ele recebe um Na em cada reação dessa. Exatamente. Então aqui você tem o radical e aqui ele vai receber, então, tá, um Na que vai acoplar-se ao oxigênio. Então, na verdade, ele recebe aqui, ó, o Na e o oxigênio acopla-se aqui, ó. E aí você vai ter, então, tá, a formação de um sal orgânico ou sais derivados de ácidos graxos, tá? Esses sais derivados de ácido graxo aqui, ó, nada mais são do que aquilo que nós chamamos de sabão. É mesmo, Zé. Então aqui eu tenho um sabão, né? Você tem um sabão. Então você realizou aqui a substituição, tá? De cada situação dessa aqui, ó, por um Na. Então você formou um sabão. Então é muito simples a obtenção, né? É muito simples, tá? Por exemplo, aqui eu tinha um éster, estera, esteranina, tá? Ou também conhecido como esterarina, é a mesma coisa. Na presença aqui de hidróxido de sódio, você teve aqui a formação dos sais, que são utilizados com o efeito detergente, né? Ou sabão. Eles têm a capacidade de emulsificação das gorduras, tá? Então produz o sabão e libera aqui a famosa glicerina. Nossa, então é bem fácil, né? Sim, então quando você analisa aqui esse processo que nós chamamos de saponificação, tá? Na verdade são os ânions que ele libera aqui, ó, durante o processo, estabelece então a limpeza, né? Aí ele mostra aqui, por exemplo, a água, no momento do enxágue, ela é uma molécula polar, tá? Aí você tem como que ele age com efeito detergente sobre a gordura. Então, você está trabalhando aqui com gordura, uma sujeira, por exemplo, na peça, e essa sujeira normalmente é derivada de uma apolar. Então, como a água é polar e essa sujeira aqui é apolar, no momento que você tem, então, um enxágue da peça, os dois não se misturam, mas você tem aqui um fracionamento de moléculas de gordura para que elas se tornem, então, em menor tamanho, tá? Então, a gente pode resumir a reação de saponificação da forma que está aqui, né? Eu tenho aqui um triéster na presença de uma base, que é o NaOH, sempre ele vai formar, então, um sal inorgânico e um poliálcool, que é o glicerol, tá? Ou eu tenho na presença do aquecimento aqui. E eu tenho aqui um óleo ou uma gordura, tá? Que na presença de uma base, ela tem como principal prerrogativa formar um sal inorgânico, que é o sabão, e vai liberar aqui, ó, um álcool, que é o glicerol, tá? Essa água dura, que se chama aqui de água dura, é água rica em cátions, em sais minerais. Na verdade, é água dura
ela funciona mais como uma mistura, né? E os detergentes aqui, ó, na sua ação, que nós chamamos aqui de ação, tá? Emulsificante. Como ocorre também, se a gente for lembrar isso aqui, ó, a gente vai lembrar lá da bile, né? A bile também tem essa ação que nós chamamos de ação emulsificante, tá? Então, algumas coisinhas aqui que tecnicamente nós não podemos esquecer. Primeiro, é comum que os álcools sofram reações de eliminação quando eles perdem água, tá? Então, nós temos reações que podem ser em nível dentro de um mesmo composto, ou reações que ocorrem entre dois compostos para eliminar água. Então, nós vimos isso entre os álcools, por exemplo. Outra situação que é importante também, ó, são as reações de esterificação, tá? São reações reversíveis entre ácido e água e álcool para produzir o éster e água, tá? Aqui você pode ter uma hidrólise, e na hidrólise você tem uma reação que nós chamamos de reação inversa. O processo de transesterificação é quando você tem um éster e um álcool que, na presença de um catalisador, ele vai formar, então, o biodiesel. E as reações que nós vamos ter aqui, as reações de saponificação, que tem como principal prerrogativa formar um sal orgânico, que é um sabão, e liberar aqui um poliálcool, que nada mais é do que um glicerol, tá? Ah, mas então, Zé, eu tenho que saber esses detalhes aqui? Tem. E além desses detalhes, a gente vai ver, a gente vai ver aqui um outro detalhe também, que a gente sai um pouco da esfera da orgânica aqui, ó, e volta à esfera da química inorgânica. Um outro detalhe que é bastante importante, que a gente vai ver aqui, eu só vou entrar aqui para você ver. Só entrar aqui no caderno. É esse aqui, ó. Tomar muito cuidado, porque essa matéria é muito fácil e às vezes acaba errando por bobeira, né? Esse tipo de matéria na prova. Tá aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui o que a gente chama de química, tá? Ambiental. Então, eu já vou avisando que na parte de química é uma matéria muito comum. Então, você tem alguns fenômenos ambientais aí na química ambiental, que trata da química inorgânica. É um processo que vocês já cansaram de ver, mas isso aqui não vai ser cobrado na biologia, não, vai ser cobrado na química mesmo, tá? Esse aqui demanda várias reações químicas. Então, você vai ter aqui o processo que a gente chama de chuva ácida, efeito estufa, e o processo que nós chamamos aqui de smog fotoquímico. Ah, Zé, esse smog aqui, o que, que é isso? Você vê que isso aqui é aquela fumaça acinzentada que muitas vezes ela fica sobre as grandes metrópoles, tá? Aí você olha assim, você vê aquela fumaça, né, estranha, que muitas vezes aparece sobre as grandes metrópoles, você não sabe qual o porquê da razão daquela fumaça. Então, esse processo, a gente vai entender como é que ele ocorre, como é que é formada essa fumaça. Então, a primeira coisa que a gente tem que ficar atento aqui, ó, é com relação a essa química ambiental.
tá? Primeiro, vamos falar um pouquinho o que é essa chuva aqui, ó, que a gente chama de chuva ácida. Por que ela é conhecida como chuva ácida? Então, só para você entender e você não errar esse tipo de questão, você vai ter aqui situações que promovem essa chuva ácida. Quais são essas situações? Bom, quando você tem, por exemplo, um veículo, né, que usa gasolina, ou no caso do caminhão aqui que usa diesel, toda vez que você está queimando um fóssil, tá? Isso pode acontecer através de um veículo, pode acontecer também através de uma fábrica aqui, ó, que está usando seus fornos, tá? Bom, quando ela está usando fornos, e aqui se ela estiver queimando um combustível fóssil, ela vai estar liberando para a atmosfera, tá? Compostos que nós chamamos de óxidos. Com a combustão, por exemplo, pode ser carvão, pode ser o próprio diesel, tá? Então, na combustão desses compostos, você tem a liberação aqui de óxidos. Quais são esses óxidos? Pode ser aqui óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, tá? Que são aí os famosos gases poluentes que são liberados aí, tá? A partir da combustão, principalmente de fósseis. Bom, o que acontece então? Se eu tenho aqui esses gases poluentes na forma de óxidos, será que é possível, quando esse óxido ele se depara com as partículas de água presentes na atmosfera terrestre, será que é possível eles serem convertidos em ácido? Nós vamos ver aqui que isso aqui é perfeitamente plausível e perfeitamente possível, né? Então, só para você ver aqui a formação desses ácidos a partir dos óxidos. Só para dar um exemplo. Aqui você tem o dióxido de carbono, que é o CO2, é um dos principais óxidos liberados durante o processo de combustão, tá? Então, toda vez que eu tenho a reação entre o dióxido de carbono e uma molécula de água, eu vou ter aqui a formação do ácido carbônico. Nossa, Zé, quando eu olho para essa reação aqui, eu lembro também de algo bastante interessante, só que na biologia, né? Sim, você lembra aquele processo que a gente chama de anidrase carbônica. Naquele processo de anidrase, você tem enzima aqui, né? Que é a própria anidrase, que ela consegue formar o ácido carbônico a partir do CO2, proveniente da respiração celular, e da água, também proveniente, tá? Como produto da respiração celular, após a quebra da molécula de glicose. Mas isso na atmosfera, quando o CO2 ele sobe, ele entra em contato aqui, ó, com as nuvens. Essas nuvens estão carregadas de água, aí você tem esse tipo de reação. Então, CO2 com água vai formar, então, o ácido que nós chamamos de ácido carbônico, tá? Esse ácido carbônico aqui, ó, ele pode liberar água e CO2, mas esse ácido carbônico, ele começa aqui a concentrar-se nessas nuvens, tá? Aqui, não só o ácido carbônico, mas você pode ter aqui também o dióxido de enxofre, que na presença de água, ele vai formar aqui um ácido fraco, que é um ácido instável, que é o ácido que nós chamamos aqui de ácido sulfuroso, né? Então, aqui você tem o ácido sulfuroso, tá? O H2SO3. Ou, ainda, quando eu pego aqui esse trióxido de enxofre, na presença de água, ele pode formar, então, o ácido sulfúrico. Tá vendo? Então, você vai formar um ácido sulfúrico, onde você tem nuvens aqui carregadas. O conteúdo dessas nuvens, em vez de ser apenas água, você tem, então, conteúdos ácidos. Então, são nuvens que têm automaticamente abaixamento do seu pH, tá? Porque você sai do ambiente próximo do neutro da água e passa a ter um ambiente ali ácido. E aqui você tem o dióxido de nitrogênio,
e na presença de água vai formar o ácido nitroso, e esse ácido nitroso aqui, ó, lembra lá que para a gente saber se um ácido é forte, fraco, ou se ele é um ácido moderado, a gente subtrai aqui, ó, o número de oxigênios pelo número de hidrogênios. Então aqui você tem, ó, 2 menos 1, hidrogênio, deu 1, né? Então, quando o valor dá 1, você tem um ácido moderado. Quando o valor dá 0, você tem um ácido fraco. Por exemplo, H3BO3, 3 oxigênio com 3 hidrogênios. 3 com 3 dá 0, eu tenho um ácido fraco. Aí, quando você tem aqui, ó, um ácido que o número entre oxigênio e hidrogênio dá igual ou superior a 2, você vai ter, então, um ácido que a gente chama de ácido forte, tá? Nossa, Zé, então aqui eu tenho um ácido forte. Você tem um ácido forte, que é o ácido nítrico. Então, qualquer uma dessas reações que ocorrem aqui, ó, onde você tem esses compostos derivados da combustão, quer seja aqui o dióxido de carbono, quer seja aqui o dióxido de enxofre, quer seja o trióxido de enxofre ou o dióxido de nitrogênio, você tem aqui uma formação, tá? A partir da água das nuvens, você tem uma formação aqui de vários tipos de ácidos diferentes. Então aqui, ó, eu formo nuvens com ácido. E quando ocorre precipitação dessas nuvens com ácido aqui, ó, eu vou ter aquilo que nós chamamos de chuva ácida, que é a chuva baseada na precipitação desse tipo de nuvem, tá? Então vai cair aqui, ó, a chuva que nós chamamos de chuva ácida. Nossa, Zé. Então essa chuva ácida aqui, ela causa impactos negativos, né, com relação aos ecossistemas. A gente vai ver aqui que são vários os impactos, né? Porque se a chuva ela não cai na forma de água apenas, e sim ela cai na forma de ácido diluído na água, você tem uma série de impactos aqui, tá? Que podem desequilibrar o ecossistema. Primeiro, quando você compara aqui a água de um lago, na medida que você altera o pH desse lago, o que, que vai acontecer? Você vai diminuindo aqui o pH, você atrapalha toda a vida marinha que existe nesse lago, tá? Ah, por quê? Porque quando você altera o pH, você atrapalha todo o bioma. Esse bioma ele trabalha com o pH da água. Aí quando ele fica ácido, você retarda o desenvolvimento de várias espécies. Dependendo do tipo de microespécie, você pode provocar até a morte dessa microespécie. Outra coisa também são as plantas que são afetadas, tá? Se altera o pH, mas se alterou do lago. Mas acontece que o lago, ele tem acesso aqui ao lençol freático do solo, e ao ter acesso ao lençol freático do solo, as plantas acabam absorvendo, tá? Essa água mais ácida. Aí isso aí é bom, Zé? Não. Isso aqui interfere diretamente, esse pH aqui, negativamente no processo de fotossíntese dos vegetais, tá? Como interfere negativamente no processo de fotossíntese dos vegetais, você vai ter aqui plantas, e essas plantas aqui, elas podem, então, aqui, ó, elas vão morrer, tá vendo? Com o passar do tempo. Então, são problemas ecológicos que nós temos na atualidade, que nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes eles passam despercebidos, mas que causam grandes impactos ambientais. Sem contar da ação corrosiva, né? Você tem aquela ação oxidante sobre metais, caso, por exemplo, da Estátua da Liberdade, né? Você vai tendo, então, a corrosão do nariz da estátua, etc. tal, e a partir dessa corrosão, você vai sofrer aí com esses efeitos corrosivos, tá? De superfícies metálicas. Então, aqui ele vai te mostrar as etapas que ocorrem a formação também desses gases, quando você tem, por exemplo, na natureza, o gás mais presente na atmosfera, que é o nitrogênio, na presença de oxigênio, eu vou ter aqui a formação do monóxido de nitrogênio, tá? Se eu pegar esse monóxido e unir ele ao oxigênio gasoso, eu tenho aqui o dióxido de nitrogênio. Se eu pegar o dióxido de nitrogênio e unir-se à água, eu vou ter aqui a formação do ácido nítrico,
e o ácido nitroso. Um detalhe aqui, ó, esses três aqui, ó, eles são interessantes, né, Zé? São bastante interessantes. Porque quando eu pego esses óxidos aqui, ó, de nitrogênio, e óxido de enxofre também, quem tem problema de natureza respiratória, aí entra na questão da respiração, esses elementos eles são altamente impactantes, tá? Na região pulmonar. Não só na região pulmonar, região aqui também dos brônquios, podendo provocar aí bronquite, sinusites, tá? Que são as famosas ites que nós temos aí, que nos traz aí uma série de problemas, tá? E um detalhe aqui também, que fica aí um dado, que já que nós falamos tanto lá na química orgânica, de catalisador, nós falamos também na química orgânica de nitrocompostos, aliás, nós acabamos de ver aqui o ácido nítrico, né, o OHNO2, tá, e o processo aqui de eliminação no ácido nítrico, na reação com álcool para produzir um éster, nós temos uma legislação hoje mundial, inclusive aqui no Brasil, na maior parte dos países do mundo, que é obrigatória a utilização de catalisadores, tá, em veículos automotivos, naquela região ali que vem nas proximidades do escapamento, tá? Então, esses catalisadores, eles têm como pré-requisito básico transformar o NO em nitrogênio. Ah, mas qual que é a diferença? O NO, ele é nocivo, porque ele reage, tá? Com a água, ele reage no processo aí de chuva ácida. Já o nitrogênio, não. O nitrogênio, nós aspiramos, ele passa internamente, tá? Sem maiores problemas. Ele é um gás que praticamente não tem quase nada de reação, tá? E aqui nós vamos ter esse gás, tá? Que não tem quase nada de reação. Nós vamos ter aqui, ó, uma situação aqui, ó, bastante interessante. Qual que seria essa situação bastante interessante desse gás, tá? Só mesmo em caso de você estar voltando, por exemplo, lá, né? Você está voltando de uma situação, por exemplo, de você tem um tubo de oxigênio nas costas, você pode aspirar demais, né, de despressurização, quando você volta para a superfície, você tem esse gás tá, formado, e a partir do momento desse gás formado, você pode levar aí um indivíduo a óbito, formando um trombo interno, né? Mas vamos lá. Aqui você tem algumas consequências dessa chuva ácida. Vamos analisar aqui, se a gente estivesse analisando uma questão aqui de VOF, como as principais consequências, a partir daquilo que eu falei já, e a partir daquilo que você já tem, tá? Então, primeiro, a chuva ácida, com relação aos solos, ó, ela pode liberar aqui, ó, metais tóxicos que estavam no solo, tá? Então, esses metais podem contaminar os rios, tá? E serem, então, consumidos posteriormente pelo ser humano, através da alimentação, causando sérios problemas aí de saúde, tá? Essa chuva aqui, ela corrói a estrutura metálica de casas, edifícios e outras construções. Eu citei para vocês a questão da Estátua da Liberdade, tá? Você tem monumentos nas grandes cidades que também sofrem esses efeitos. E aqui, ó, você tem aqui, ó, a chuva ácida, também relacionada aqui, ó, em contato aí com estruturas aí à base de calcário. Por exemplo, estrutura à base de calcário. Tem a mármore, por exemplo. Onde que eu vejo muito isso aqui, os efeitos? Você pode ver isso aqui nos túmulos, né, em cemitério. Nós passamos pelo feriado aí dos finados, dia 2, né, recentemente, e muitas vezes você visita os cemitérios e você vê isso aqui, ó, tá? Em mármores, tá? Em superfície em geral, que também tem como na sua composição, tem um carbonato de cálcio. Então, quando você reage esse sal, que a gente chama aqui de carbonato de cálcio, tá? Que é um sal muito presente, né? Em rochas, de uma forma geral, na presença,
por exemplo, do ácido sulfúrico, que é derivado dessa chuva, você vai ter aqui a formação de um composto que a gente chama de sulfato de cálcio. Esse composto aqui, o sulfato de cálcio, ele tem outro nome, né? Ele chama-se gesso, tá? Então você forma o gesso e libera aqui o ácido carbônico. Ah, então você libera ácido carbônico, sim, que nada mais é que nós vimos que é água e CO2, tá? Ou você pode ter a reação também, nesse caso aqui, ó, você tem reação do contato aqui, ó, do ácido nítrico, que vem das nuvens carregadas, pode ser ácido sulfúrico. Claro que quando a gente fala em ácido sulfúrico aqui, ó, a gente está falando de um ácido sulfúrico mais diluído, tá? Ou você pode ter aqui o ácido nítrico, que na presença de carbonato de cálcio, ele vai formar aqui, ó, aí você tem uma reação aqui, né, de troca, né, de simples troca, ou aliás, você tem uma reação aqui de dupla troca, né, o H aqui ele se une ao CO2, e o Ca se une ao nitrato, você vai formar aqui ó, o nitrato de cálcio, e aqui você vai ter a formação, a liberação de ácido carbônico, que nada mais é do que a água mais o CO2, tá? Então, na natureza também você tem várias questões aí que acabam atrapalhando o desenvolvimento dos ecossistemas. Então, você tem aqui nos lagos, como eu disse, eles ficam extremamente acidificados, tá? E acabam matando as árvores. Na agricultura, por exemplo, tá? Você tem aqui alguns componentes aqui interessantes dessa chuva, tá? Que com a queima dos fósseis, você tem aqui a liberação de CO2, NO2, SO2 e OCO3 na combustão. Então, você vai formar aqui, ó, os ácidos, os óxidos, que vão liberar, na presença de água, ácidos, que vão cair e vão alterar o pH dos ecossistemas, tá? Aí você tem, então, todo o processo de chuva ácida. Então, tá aí. Então, aqui ele propõe aqui algumas soluções, né, que estimulam mais os transportes coletivos, onde você tem uma grande parcela da população circulando por um único veículo, principalmente se esse transporte for, por exemplo, o metrô, tá? Que vai movimentar-se com energia limpa, tá? O incentivo de você não ter aqueles polos, famosos polos industriais em cidades grandes, como, por exemplo, você tem em Cubatão, ali próximo a São Paulo, né? Antes você tinha várias indústrias que se alojavam, você tinha um dos ares mais poluentes do Brasil, naquela região, hoje melhorou muito, e você tinha muito ali também o fenômeno da chuva ácida, tá? Você retirar enxofre dos combustíveis, quanto menor o teor de enxofre, melhor seria para o consumo, tá? Você retirar enxofre dos gases de combustão, que são diretamente liberados na atmosfera, e o governo estabelecer aqui subsídios para incentivar a energia limpa. Principalmente hoje aqui você tem aquelas situações que você coloca em casa aí, né? Aquelas células fotovoltaicas para diminuir o consumo de energia, você começa a ser um produtor de energia a partir da energia solar e da energia eólica, tá? E você tem um processo aqui do gás natural também, que diminui a intensificação, é um combustível mais limpo, e a utilização dele diminui essa situação, tá? Outra coisa que você, dessa vez, você pode se deparar, né, na prova de química, relacionado à química ambiental. Então, na química ambiental, nós temos aqui um dos maiores problemas ecológicos da atualidade, e esse problema ecológico nós chamamos aqui de efeito estufa. Então, Zé, quando nós falamos em efeito estufa, o que é esse efeito estufa aí que está relacionado à química? Então, se eu pegar a atmosfera terrestre, eu tenho duas camadas aqui, ó, de gases na atmosfera. Eu tenho a primeira camada, que ela fica em torno de 20 quilômetros de altitude, ou 20 mil metros,
que é a camada estufa, ou também conhecido como cobertor estufa. E tem aqui a segunda camada, que ela fica a 35 quilômetros ou a 35 mil metros. Então, se eu tenho aqui a 35 mil metros, eu vou ter aqui, Zé, a camada que nós chamamos de camada de ozônio. Então, tá aí. Então, tem estufa e tem aqui ozônio. Ah, então o que vai acontecer aqui, Zé? Bom, esse cobertor estufa aqui, ele foi formado ao longo das eras geológicas, em que os vulcões, basicamente, eles iam entrando em erupção, e ao entrar em erupção, eles liberavam gases, como, por exemplo, CO2, como, por exemplo, o gás metano. E você tinha outros gases também, como o clorofluorcarbono, os hidrocarbonetos, que são os CFCs, tá? Ah, então, Zé, eles iam liberando esses gases aqui, ó, e esses gases, eles tendem a se alojar nessa região, né? Tendem a se alojar nessa região, formando aqui o que nós chamamos de gases estufa na atualidade. Então, esse processo, a partir das erupções vulcânicas, ele era um processo benéfico? Era. Por quê? Porque esse cobertor de estufa a 20 mil metros de altitude, ele permite aqui a manutenção da temperatura do planeta. Hoje, se nós considerarmos aqui os dois polos, tá? E a região equatorial, o planeta ele mantém uma temperatura média global em torno de 16 graus Celsius. Agora, como que funciona esse processo? O processo é muito simples. Todo esse cobertor de estufa, que é um cobertor de gás, CO2, metano e CFC, ele funciona como se fosse o vidro de uma estufa em volta da Terra. Ah, por que um vidro? Porque o vidro, o que acontece quando você analisa uma estufa ou quando você coloca um carro, tá, parado no sol? É exatamente o que acontece com o planeta. A única coisa, você vai substituir o vidro do carro pelo cobertor estufa. Então, do sol aqui, ó, nós temos a radiação que a gente chama de radiação, tá, ultravioleta. Então, essa radiação ultravioleta, ó, ela está vindo aqui, ó, do Sol, tá vendo? Ela está atravessando o cobertor. Nossa, Zé, que legal. Então, ela atravessa o cobertor, porque ela é uma reação, tá? Que ela tem uma faixa maior no espectro fotômetro. Ela consegue, então, atravessar o cobertor e ela chega aqui na superfície da Terra. Só que quando ela chega na superfície da Terra, a capacidade energética da radiação ultravioleta, ela acaba que diminuindo. Por que ela diminui? Porque parte da energia aqui, ó, passa a ser retida pela superfície da Terra. E a outra parte aqui, ó, ela é irradiada, ou seja, ela é devolvida. Então uma parte aqui, ó, ela é retida e outra parte é irradiada. Só que como ela foi retida em parte aqui, ó, quando ela é irradiada, ela é irradiada na forma do que nós chamamos de raios infravermelhos, tá? Então, se você tem aqui os raios infravermelhos, esses raios infravermelhos, eles não conseguem passar com facilidade o cobertor de estufa. Por quê? Porque ele é um raio de menor intensidade do que o ultravioleta que saiu do Sol. O Sol, o raio que partiu do Sol, ele passa com facilidade, ele atravessa a estufa, que seria o equivalente ao vidro, tá? Agora, já esse raio que é devolvido para o cobertor, a maior parte dele, pequena parte dele, atravessa o cobertor e vai para a atmosfera. Agora, uma parte dele,
que acontece? A maior parte dele bate no cobertor e volta para o planeta na forma de ondas de calor. Então, nessa região aqui de 20 mil metros de altitude, então, eu tenho, então, o retorno de raios infravermelhos na forma de ondas de calor, que permite a manutenção da temperatura média do planeta, que é fundamental para a biodiversidade, que é fundamental para a sobrevivência das espécies. Exatamente. Então, se eu não tivesse esse cobertor aqui, o que ia acontecer? Esse raio infravermelho, ele iria se dissipar para o espaço sideral, e ao se dissipar para o espaço sideral, não teria quase nada de evolução de calor para a Terra. Então, esse planeta Terra que nós conhecemos hoje não seria como tal. Seria um planeta extremamente gelado. Então, se ele é um planeta gelado, Zé, ele seria um planeta com condições desfavoráveis para a vida. Só para você ter uma noção, se não houvesse esse cobertor natural aqui, que é o estufa, a temperatura média do planeta ela ficaria em torno de menos 35 a menos 55 graus Celsius, temperatura negativa, ou seja, uma condição totalmente desfavorável para a vida. Tá? Simples assim, uma condição altamente desfavorável para a vida. Então deixa eu entender um detalhe, então. Então, o que tem a ver quando eu comparo? Então, muito cuidado isso aqui na prova agora. Se eu comparo um carro que está no sol, tá? No sol escaldante, o que está acontecendo? O raio, que a gente chama de ultravioleta, que está partindo do sol, ele consegue penetrar o vidro do carro. O vidro seria o equivalente a esse cobertor estufa aqui do planeta. Então, ele penetra o vidro, ele vai para a região interna do carro, uma parte da energia é absorvida, tá? Absorvida por quem, Zé? Vai ser absorvida pela região do plástico do carro, tá? Por todo aquele revestimento interno ali, pelos bancos, muitas vezes são bancos de couro. Se for couro preto, então absorve muito mais energia, né? Porque não reflete. Então, ele vai absorver uma parte dessa energia da radiação ultravioleta e vai devolver a radiação mais fraca, que é a radiação infravermelha. Aí, o que acontece com essa radiação infravermelha, né? Ela volta, bate no vidro do carro, a maior parte não consegue escapar para o ar atmosférico e volta, então, para dentro do carro na forma de ondas de calor. Então, o que vai acontecer ali dentro do carro? Quanto mais tempo o carro ele vai ficar ali exposto ao sol, maior é o aquecimento, tá? Do ambiente interno do carro. Então, o carro vai aumentando ali a sua temperatura interna. E isso acontece também com o planeta, só que esse estufa aqui é o cobertor natural. Ele é necessário para a vida no planeta, para manter a temperatura do planeta em condições que haja reprodução entre as espécies, em condições que haja aqui, ó, principalmente na região equatorial, a grande biodiversidade que nós temos entre as espécies, tá? E quanto maior a temperatura, maior a biodiversidade, e vice-versa. Se você tem uma temperatura menor aqui nos polos, menor será a biodiversidade. Temperatura muito baixa inibe a reprodução das espécies, então menor será a biodiversidade. Então, à medida que nós caminhamos aqui do Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio para o Equador, a gente vai aumentando a biodiversidade média no planeta. Mas então, qual que é o problema do estufa, Zé? Que você está falando que a causa dele aqui é uma causa benéfica. Qual que é o problema dele, então, quando nós analisamos hoje como um dos maiores problemas relacionados ao aquecimento global? Qual que é o grande problema do estufa? O problema do estufa não é a camada que foi feita aqui ao longo das eras geológicas, a camada natural. O problema que acontece hoje é o incremento dessa camada aqui, ó, desse cobertor, tá? Agora, toma cuidado. Uma coisa é estufa, outra coisa é camada de ozônio. Nós estamos, por enquanto, falando do estufa, tá? Então, os gases estufa é uma situação. Essa situação aqui envolve, né, Zé, uma situação de manter o planeta aquecido. Sim. Agora, a camada de ozônio é outra situação que diz respeito à filtragem da radiação ultravioleta. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que acontece também. Bom, então o estufa, Zé,
Ele é um cobertor natural. Sim, é um cobertor natural. Agora, o problema é que nós falamos muito em aquecimento global hoje, fundamentado nessa questão do estufa. O problema é que, com a intensificação da queima de fósseis, principalmente após o processo de revolução industrial, já caminhando aí, né, para o século XIX, né, você tem, então, uma intensificação da queima de fósseis. Então, o que acontece? Século XVIII já, né, final do século XVIII para o século XIX, começa a intensificar. Você tem, então, as indústrias no planeta trabalhando, tá, em plena combustão a partir do carvão mineral. Com a queima do carvão mineral, você teve uma intensificação de liberação de CO2 na atmosfera. Essa intensa liberação de CO2 na atmosfera contribuiu não só CO2, mas também outros, né, óxidos derivados da combustão. Esse CO2 contribuiu muito para aumentar a espessura desse cobertor aqui de estufa. Ah, então, Zé, você vai entrando aí para o século XX afora, aí você vai tendo aqui outros combustíveis fósseis, tá? Que acabam atuando, né, diretamente nesse processo aqui, contribuindo nesse processo de aumento da espessura. Ah, sim, aí eu tenho, então, os combustíveis como a gasolina, como, né, o óleo diesel, etc. Tal. Então, foi aumentando a espessura do cobertor, foi aumentando a espessura do cobertor. Beleza. Com o passar dos anos, ou até mesmo do século, aí, né, entrando aí nos últimos 100 anos, essa espessura do cobertor tem aumentado cada vez mais. E tem mais um outro problema que acontece aqui também, você não pode esquecer, que vai fazer com que haja um aumento na espessura do cobertor. Esse outro problema que nós temos aqui com relação à liberação de gás metano, aí tem duas coisas. Uma coisa que envolve aqui a digestão dos poligástricos e outra coisa fundamental que vocês não podem esquecer, tá? Que envolve o processo de ruminação, que é o processo que está relacionado à digestão dos poligástricos. Então, o boi, a pecuária, quanto maior a pecuária, a criação de gado no mundo, mais contribuição você tem para o aumento da camada de estufa. Ah, então olha só. Por quê? Porque durante a ruminação, aquelas bactérias que se hospedam na região do rumen, tá? Elas são bactérias que liberam gás metano. E esse gás metano, ele vai ficando alojado aqui, ó, nesse cobertor de estufa. Então, CO2, devido à combustão de fósseis e gás metano, vão aumentando a espessura dessa camada. Sem contar que aqueles gases de aerossóis, como por exemplo o gás freon, tá? Eles são liberados aqui, os CFCs, e também vão aumentando a espessura dessa camada. Então, o que vai acontecer? Essa camada aqui ela fica muito espessa, vai ficando cada vez mais, com o passar do tempo, muito espessa, e quanto mais espessa ela fica, mais ela retém calor e mais ela devolve ondas de calor para o planeta. Aqui seria mais ou menos isso, tá? Maior espessura, maior retenção de calor, mais ondas de calor, então são liberadas no planeta. Então vamos entender aqui? Vamos entender de uma forma bem simples. Então eu tenho aqui, ó, as ondas de calor sendo liberadas. Então, olha, nos últimos 100 anos, por exemplo, você teve uma intensificação, uma liberação muito maior de ondas de calor para o planeta. Então, o que isso fez? Fez com que aumentasse a temperatura média global do planeta. Nossa, então aumentou a temperatura média global? Aumentou em torno de 4 a 6 graus Celsius. Estima-se que nos próximos 100 anos aconteça a mesma coisa, tá? Aqui, na verdade, nos últimos 100 anos, de 2 a 4 graus Celsius. Nos próximos 100, de 4 a 6 graus Celsius, tá? Ah, mas quais são as consequências? Aí eu tenho as causas do aquecimento global por ação antropomórfica, por ação do homem. Ah, recentemente no Brasil, nós tivemos, tanto no ano passado quanto esse ano, Zé, grande parte da floresta amazônica ela foi, então, queimada, né? Incêndios florestais, tá? Além dos incêndios florestais, nós tivemos aqui a queima da metade da área territorial do Pantanal Mato Grossense, tá? Nossa, Zé, então, todas essas queimadas que ocorrem no planeta, elas também contribuem, né? Exato. As indústrias
hoje, na China e nos Estados Unidos, são os dois países mais poluentes do mundo, contribuem decisivamente, tá, para o incremento, o aumento desse cobertor. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Então, aqui eu tenho o cobertor, estou devolvendo mais calor. Devolvendo mais calor, o que acontece? A primeira coisa que você vai acontecer aqui, ó, você tem um aumento da temperatura média na Terra, que hoje já é sentido sensivelmente, como causa do aquecimento global. Depois você tem aqui o degelo das calotas, que nós chamamos aqui de degelo das calotas polares. Nossa, elas começam a derreter com o aumento de calor. Sim, começam a derreter. Com o degelo das calotas polares, você começa a ter aqui um aumento no nível dos oceanos. Ah, então tem um aumento do nível dos oceanos. Claro que tem, tá? Porque se está desencadeando o degelo, o nível dos oceanos aumenta. Então, o que desencadeia o aumento do nível dos oceanos? As regiões aqui de encostas, as regiões costeiras ou ribeirinhas, tá? São regiões que passam a padecer aqui por enchentes catastróficas. Então, enchentes mesmo que venham a alterar, né, totalmente o bioma daquela região. Então, vem aquelas enchentes, aqueles maremotos, enfim, aqueles tsunamis, etc. Tal. Você tem uma incidência muito maior de situações desse tipo, que, de certa forma, direta ou indiretamente, podem ser também provenientes do aquecimento global. Então, o que eu falei para vocês, no processo de ruminação, você tem, então, aqui, ó, mais gás metano indo para a camada. E você tem aqui uma equação que não fecha. Por quê? Quanto maior a população mundial, hoje você tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, quanto maior a população, maior a necessidade de você ter alimento para essa população. E o gado é um dos alimentos mais consumidos por essa população mundial. Como o gado é muito consumido, você tem um estímulo à pecuária leiteira. Você tem um estímulo à pecuária de corte. Essa pecuária de corte aqui, ó, ela estimula a liberação de gases. Esses gases metano, tá? Também, quanto maior é a pecuária, maior a liberação de metano. Então, você vai ter aqui uma espessura maior do estufo. Bom, então quando você teve aqui um aumento da temperatura média global, degelo das calotas polares, aumento do nível dos oceanos, quando você tem enchente nas regiões da beira-mar, ou nas regiões de encosta, ou nas regiões ribeirinhas, aí você tem então outro problema. Você tem um problema desencadeado por massas de ar quente, aqui, ó. Aí você tem lá El Ninho, Laninha, essas massas de ar, tá, que se invertem. Aí você tem uma mudança no regime das chuvas e uma mudança nas estações climáticas. Aí você pega muitas vezes, eu estou chegando no verão, né? Tá acabando a primavera, nós estamos chegando no verão. Aí você tem verão com dias mais frescos. Você tem inverno com dias extremamente quentes. Tudo isso são sinalizações que mostram que realmente esse aquecimento global tem acontecido no nosso planeta. Agora, não esquecer que esse aquecimento global ele está diretamente relacionado com a ação, tá, irresponsável do homem para com a natureza. Por quê? Porque aqui você teria, tá, um cobertor natural que ele manteria a sua espessura natural e permitiria que aqui você teria uma temperatura ideal para a biodiversidade do planeta. Só que além desse cobertor, nós temos a camada de ozônio. Eu vou falar daqui a pouco. Essa camada de ozônio, ela está a 15 quilômetros, cerca de 15 quilômetros do cobertor estufa ou 35 quilômetros da Terra, da superfície da Terra. Nessa camada de ozônio aqui, ó, aí você vai ter alguns detalhes legais e alguns detalhes bastante interessantes que nós vamos aprender aqui, ó. O que é um buraco na camada de ozônio? Então, Zé, essa camada de ozônio aqui, ela é fundamental para o planeta porque ela filtra essa radiação ultravioleta que parte do Sol e diminui a sua intensidade ao chegar na superfície terrestre, tá? Filtra e diminui a sua intensidade ao chegar na superfície terrestre. Filtra e diminui sua intensidade, beleza? Não posso esquecer disso, né? Não. Então, se eu começar a ter deterioração dessa camada aqui, ó, os raios ultravioletas, eles chegam com mais força à superfície terrestre. Então, automaticamente, você vai aquecer mais a superfície aqui, tá? O smog fotoquímico, o que é esse smog aqui, hein, Zé? Quando a gente fala de smog no inglês, a gente está falando, né, de fumaça. Quando a gente fala de fog,
smog fotoquímico, tá? Quando a gente fala de fog em inglês, nós estamos falando aqui smoke, fumaça, né? E fog, nós estamos falando aqui de neblina. Então, na verdade, você tem uma neblina de poluentes aqui que muitas vezes impede você enxergar o céu das grandes metrópoles. Ah, Zé, então, em grandes metrópoles, por exemplo, eu não consigo enxergar o céu. Não. Por que que você não consegue enxergar o céu? Porque você tem uma nuvem de fumaça que ela se forma aqui, ó. Olha lá, ó. Você pegar uma cidade, por exemplo, como Nova York, você vê que você não vê o céu azul. Você vê uma nuvem de fumaça sobre a cidade. E essa nuvem de fumaça aqui, ó, ela é interessante, né? Porque aqui você tem a concentração de vários gases poluentes que não se dispersam. E entre esses gases poluentes aqui, são principalmente a reação que você tem aqui de compostos, que nós chamamos de compostos nitrogenados, tá? Que vão atuar decisivamente na produção de um gás que está relacionado à camada de ozônio, que é o gás ozônio. Então, olha só, queima de fósseis, queima de combustível, você tem aqui o dióxido de nitrogênio na presença de oxigênio, forma um monóxido de nitrogênio e libera ozônio. Ah, porque aqui eu tinha 4, né, oxigênios. Desses 4 oxigênios aqui, ó, eu tive a liberação, tá, de 3 oxigênios e fiquei só com um oxigênio aqui, ó, formando monóxido de nitrogênio. Aí você tem a liberação do ozônio, que é o O3. Aí o que vai acontecer, Zé? Parte do NO, tá? Ele reage com o oxigênio, aí ele fabrica aqui, ó, o NO2 e libera o gás oxigênio, tá? E esse oxigênio aqui na superfície, ele reage cada meio oxigênio vai dar um O, né? Com mais um oxigênio, você vai ter a formação aqui do gás, que nós chamamos de gás ozônio. Só que esse gás ozônio, nas imediações aqui, ó, da Terra, próximo aqui à superfície da Terra, ele forma essa nuvem de fumaça, essa neblina de fumaça que nós chamamos de smog fotoquímico. Esse smog fotoquímico, por sua vez, ele é altamente nocivo aos nossos pulmões. E por ele ser altamente nocivo aos nossos pulmões, ele vai provocar todas as espécies que você imaginar aí de ites possíveis. Aí eu vou ter aqui rinite, eu vou ter aqui sinusite, tá? Eu vou ter todas as espécies de ite que você imaginar. Você vai ter problema com asma, você chama aí de, muitas vezes aí fala de bronquite asmática, problemas de forma geral do trato respiratório, tá? Enfisema pulmonar. Então, se você mora numa metrópole, numa grande metrópole, por exemplo, essa nuvem aqui, ó, ela tem uma determinada equivalência de você, como se você fosse um fumante, tá? Porque você está em contato com essa nuvem poluente, como um fumante está em contato com a fumaça de cigarro. Então, o ozônio, quando ele está presente nas imediações da Terra, ele é altamente nocivo para o nosso trato respiratório. Então, por isso que morar nas grandes metrópoles, em termos de poluição, não é nem um pouco legal, né? Você tem essas condições aí inóspitas para a vida, tá? Então, não é nem um pouco inteligente nem interessante para nós. E aí, finalmente, com relação a esse ozônio, nós vamos ter aqui, ó, a camada. Peraí que eu pulei aqui, né? Você vai ter aqui, ó, essa camada de ozônio. Bom, então como é que funciona, Zé, essa camada de ozônio? Aí você vai olhar para essa reação aqui inversa do smog fotoquímico. O ozônio, ele tem um probleminha. Na Terra, ele é um gás altamente próximo ao solo, ele é um gás altamente poluente. A 35 quilômetros do solo, você tem aqui essa camada, e essa camada aqui, ó, ela é extremamente importante. Por que que ela é extremamente importante, Zé? Porque essa camada de ozônio aqui, ó, ela filtra, como eu disse, a radiação ultravioleta. Permite com que esses raios eles cheguem com menor intensidade na Terra. Ah, então, Zé, qual que é o problema que nós temos hoje com relação à camada de ozônio? O grande problema é que
essa camada de ozônio aqui, ó, ela está literalmente se desfazendo. Por que ela está desfazendo? Por causa daquele gás, é o gás barato que muitas vezes eles usam em refrigeradores, em geladeiras, tá? Em freezers, em ar-condicionado. Às vezes você chama de vidro na tua casa, precisa colocar, meu ar-condicionado não está gelando direito, então você precisa colocar gás no ar-condicionado, porque uma parte do gás dele, que leva à refrigeração, ela se esvaiu. Aí você tem dois gases, você tem o gás freon, que é o gás mais barato, e você tem o gás ecológico. Embora esse gás freon não deveria ser utilizado mais hoje, mas como ele custa aí cerca de 25% do valor do gás ecológico, tá? A maioria pensa só no dinheiro, não pensa no ecossistema. A maioria muitas vezes opta por usar o gás mais barato. Ah, então, Zé, ele usou o gás mais barato. E aí? E aí que, à medida que esse gás ele vai se dissipando, o gás freon, ele tem um componente. E esse componente ele é conhecido como cloro, flúor, carbono. Ah, é o CFC, é o HCFC, hidrocarboneto, cloro, flúor, carbono. Bom, o que acontece então, Zé, com esse HCFC? Esse gás que é liberado também, não só pelo gás de geladeira, mas geralmente esses desodorantes que nós usamos, os aerossóis de uma forma geral, você espirra, etc. Tal, ali no aerossol, normalmente ele está liberando esse gás, o HCFC. Ao liberar esse gás ele sobe e vai muitas vezes reagir aqui com ozônio a 35 mil metros de altitude, onde você tem exatamente a camada de ozônio, tá? Então, ó, quando o CFC ele reage aqui, ó, com o ozônio, aí você tem uma reação inversa. O ozônio na presença do CFC, tá? Ele vai então, olha só, ser convertido em oxigênio. Então ele perde um O. Ah, então, Zé, o ozônio na presença de CFC, ele forma o oxigênio, só que tem uma diferença. O ozônio, aqui, ó, ele é um filtro. E na hora que ele reage com o CFC, ele forma o oxigênio, ele deixa de ser O3 e passa a ser O2. Então, deixa de ser O3 e passa a ser O2. Como ele passa a ser O2, aí forma aquilo que nós chamamos de buraco na camada de ozônio. Ah, o buraco, então, Zé, essa conversão, né? Essa conversão aí de O3 em O2. Nossa, Zé, eu não sabia disso. Então, o O3, motivado pelo gás CFC, ele é convertido em oxigênio. Agora tem outro problema. Qual que é o problema? O problema é que cada vez mais a camada de ozônio ela tem sido depredada. Hoje, essa camada de ozônio, ela é muito pequena em relação ao que ela já foi no passado, tá? Então, para auxiliar mais o aquecimento global, você tem uma intensificação de chegada desses raios ultravioletas na Terra e, como ele não é filtrado, ele chega com mais intensidade. Como chega com mais intensidade, a tendência é ele liberar mais raios infravermelhos ou ondas de calor, tá? Sem contar que nós ficamos mais expostos, nosso caso aqui de imediato é o câncer de pele, principalmente, tá? Essa falta da camada de ozônio gera o câncer de pele, melanomas, tá? E outra coisa, pode gerar outros fatores desencadeantes aí da química ambiental. Pode gerar catarata no fundo do olho também. Aumenta o índice de problemas visuais, tá? Como cataratas e também que pode levar à cegueira. Então é isso, isso aqui é bem simples, tá? Mas então tem que saber chuva ácida? Tem que saber aquecimento global? Também tem. Tem que saber esse processo que a gente chama aqui de smog fotoquímico, que é a nuvem de fumaça que desencadeia todos esses processos aqui, ó, tá? Que nós temos aí na atmosfera? Tem. Outra coisa que você tem que saber, o ozônio na região próxima aqui da Terra, ele é altamente nocivo
e é um gás poluente, tá? Muito forte. Já nas regiões próximas, que nós chamamos aí nas regiões, tá? Nas imediações, nós chamamos aí nas imediações da atmosfera terrestre, a 35 mil metros de altitude, esse gás ele deixa de ser um gás nocivo e passa a ser um gás fundamental para a nossa vida, tá? Por quê? Porque aí ele passa a ser um filtro natural para que ele consiga diminuir a incidência dessa radiação que chega até nós, tá ok? Então tá bom, amanhã a gente volta, dá sequência aí ao à nossa aula, tá? Bem tranquilo. Até amanhã. E amanhã, deixa eu só parar aqui a gravação nossa.